Graça e paz, irmãos. Amém? Irmãos, o ano passado, o tema central que o Senhor nos deu foi o chamado de Deus para a minha vida. E esse ano é esse que está aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, na verdade é uma resposta, é a resposta que o Senhor espera de cada um de nós em relação ao chamado que Ele nos fez. Então Ele nos fez um chamado. E o que Ele espera ouvir de cada um de nós é: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde domingo passado, quantas vezes você disse para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Nenhuma? Ele falou, para a gente falar: eis-me aqui a hora que saísse de casa, quando entrasse no trabalho, na escola, no mercado, onde quer que a gente fosse, para dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E quantas vezes nós oramos para o Espírito Santo esta semana, para Ele mostrar para a gente aquelas pessoas com as quais Ele está trabalhando, para que a gente possa ir até elas e falar do amor de Cristo. Porque Deus, como Ele disse domingo passado, o Espírito dele está trabalhando em muitas vidas aí no mundo. E na nossa também. Então, se você não fez isso esta semana, faça nessa. Porque o Senhor está pedindo. Na verdade, mandando, que o Senhor manda. Estou feliz que a igreja está cheia de cadeiras, para que pessoas novas convertidas se assentem nelas. E essas vidas que vão sentar nessas cadeiras são aquelas que o Espírito Santo vai mostrar para nós. Algumas nós vamos encontrar, no meio do caminho, mas com certeza essas cadeiras se encherão de pessoas convertidas, para a honra e a glória do teu nome. E os irmãos que não vieram hoje vai ficar de pé quando isso acontecer. Irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês, o Senhor falou bastante comigo essa semana, Eu fui escrevendo, deu 7 folhas. Mas eu vou até onde o Senhor permitiu hoje. Se não der para compartilhar tudo, vai ser domingo a segunda parte. O tema é o seguinte: a igreja e a obra. A igreja e a obra. Vamos ler Atos 13, versículos 1 a 4. Vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém?
Primeiramente, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a expressão igreja que aparece no versículo 1. E havia na igreja. E no versículo 2, a expressão obra. Então havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E Barnabé e Saulo foram separados para a obra. Então, amados, a igreja, ela é local. Você consegue entender isso? A igreja, ela é local. Pois ela tem uma base local. Por exemplo, a nossa igreja, ela está localizada aqui nesse lugar, nesse bairro, nessa rua. Então a igreja, ela é local. No caso lá de Antioquia, a igreja local era lá na cidade de Antioquia. Só que a obra, irmãos, é extra-local. Ela é fora da localidade. Compreende isso? Então, guarde isso no teu coração. A igreja é local, mas a obra é extra-local. Os irmãos estavam na igreja e o Espírito separou eles para a obra, que ia ser feita fora daquela localidade. Ok? Então, irmãos, nós precisamos discernir bem esta relação entre igreja e obra, né? E para recebermos esta revelação, né, desta relação entre a igreja e a obra, nesta noite, irmãos, Jesus ele quer nos lembrar de alguns princípios fundamentais que dizem respeito a esta relação entre a igreja e a obra. Para que a gente, irmãos, jamais se desvie desses princípios. E se aparte da comunhão da igreja local. E deixe de cooperar com ele na obra. E de repente acabe até se desviando dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão desviadas dos caminhos do Senhor? Talvez você até conheça alguns. Né? Então, de repente, não observaram os princípios que o Senhor estabeleceu para a sua igreja. Irmãos, e o Senhor, ele não negocia os seus princípios. Deus leva muito a sério os princípios que ele estabeleceu na sua igreja. Então nós vamos hoje, irmãos, meditar em cada um desses 4 versículos que nós lemos. É a Gabi que está lá? A Renata. Então eu pedi para a Renata colocar o versículo 1 e deixar aí na tela. Então vamos meditar juntos. Deus quer falar bastante com a gente esta noite, quem sabe domingo que vem esse mesmo tempo. Então vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Então, em sua realidade prática, irmãos, porque espiritualmente a igreja sempre esteve no coração de Deus, mas em sua realidade prática, a igreja ela foi constituída quando e onde? Lá no dia de Pentecostes. Foi lá que a igreja começou, na cidade de Jerusalém, com a chegada do Espírito Santo. Mas o que é, irmãos, a igreja? Nós fazemos parte da igreja de Cristo. Mas o que é a igreja, irmãos? Primeiramente, a igreja, irmãos, não é do pastor Paulo, não é do presbitério, não é de nenhum irmão, a igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. E é ele quem edifica a sua igreja. Não somos nós. É ele mesmo
que edifica a sua igreja. E ele edifica a sua igreja sobre si mesmo, porque ele é o fundamento da igreja. Então a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo na terra. E Cristo é o cabeça deste corpo, né? Aqui na terra. Então a igreja ela está unida ao seu cabeça. Onde está o cabeça da igreja? No céu, entronizado à destra de Deus. Amém? Mas o corpo dele, que é a igreja, está no mundo, que somos nós, irmãos. Né? Então a igreja está unida ao seu cabeça, que está lá no céu. Espiritualmente falando, irmãos. Né? Nós não somos um corpo sem cabeça. Nós temos um cabeça que governa este corpo, que somos nós, a igreja. E o cabeça está lá no céu, assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, porque Jesus é o único fundamento da igreja, o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas que ninguém pode colocar outro fundamento sobre a igreja, irmãos. Não existe nenhum outro fundamento da igreja a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento. É sobre ele que nós temos que fundamentar toda a nossa vida, irmãos. E a igreja está fundamentada no próprio Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo glorificado e exaltado à destra de Deus, ele se movimenta aqui na terra, irmãos. Ele está lá no céu. Mas ele tem um corpo aqui na terra. E é através desse corpo que ele se movimenta aqui na terra, irmãos. Que somos nós, a igreja. Amém? E o relacionamento, irmãos. O relacionamento de Jesus com o seu corpo, que somos nós, a igreja, irmãos, é um relacionamento orgânico e espiritual. Guarda isso no seu coração. Porque a igreja, irmãos, ela nunca foi, ela não é e nunca será uma organização ou uma instituição constituída por homens que têm interesses próprios. Igreja não é isso, irmãos. De repente, alguns homens fizeram uma reunião e tinham interesses comuns e de repente constituíram uma igreja. Não, irmãos. Igreja não é isso. Né? Igreja é o corpo de Cristo, que ele mesmo constituiu. Na igreja de Jesus, irmãos, não pode haver nenhum interesse humano. Então, todo interesse que há na igreja tem que ser os interesses e os propósitos do próprio Deus. Então, a igreja, irmãos, ela é formada de pessoas. Nós somos pessoas, amém? E nós fazemos parte da igreja. E nós somos a igreja. Então, a igreja é formada de pessoas. Pessoas que receberam a revelação, irmãos, de quem é Jesus. Pessoas que receberam a revelação de que Jesus, Cristo, é o Senhor e Salvador. Por que eu e você, irmãos, nós somos igreja? Porque nós recebemos a revelação de que Jesus é o Senhor e o Salvador. Nosso Senhor e nosso Salvador. A igreja é formada de pessoas, irmãos, que foram batizadas, mergulhadas no corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nos convertemos, quando recebemos esta revelação, o Espírito Santo, irmãos, ele pegou cada um de nós e nos batizou no corpo, nos mergulhou neste corpo, para que a gente seja um com ele. Para que nós pudéssemos estar unidos a ele. A igreja é formada de pessoas, irmãos, aleluias,
que passaram a ser um com Jesus e com o Pai Celeste pelo Espírito Santo. Pessoas que se uniram organicamente ao Senhor, em quem creram. Somos nós. Então, igreja, irmãos, é isso. Então, olha que está lá no versículo. Havia na igreja. Então, nós somos a igreja. E igreja é isso que o Senhor está falando para a gente. E nós somos igreja 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, havia na igreja de Antioquia. Antioquia, irmãos, é uma cidade da Síria. E essa igreja de Antioquia, ela não começou aqui no capítulo 13. Ela começou, irmãos, no capítulo 11. Eu vou pedir para a Renata pôr. Até então, irmãos, antes do capítulo 13, antes do capítulo 11, quando a igreja de Antioquia começou, até então só havia igreja lá em Jerusalém. E a igreja lá de Jerusalém, irmãos, era o centro a partir do qual o Senhor operava naquela região. Então a igreja lá de Jerusalém era uma igreja local. Era a partir dessa igreja local que o Senhor trabalhava naquela região ali, da Palestina. Né? E a igreja de Antioquia na Síria passou a ser outro centro. Porque Jerusalém é Israel e Antioquia é na Síria. Então essa igreja de Antioquia ela passou a ser outro centro a partir do qual o Senhor começou, né, a operar naquela região da Síria, naquelas localidades lá. Né? Então olha o que diz, versículo 19 do capítulo 11 de Atos. Então, foi aqui que começou a igreja de Antioquia, no capítulo 11. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, porque, irmãos, os judeus, eles pensavam que Jesus era só deles. Que a salvação era só para eles. Que o evangelho era só para eles. Mas o Senhor mostrou no capítulo 10, o capítulo anterior a esse, que não. Com a conversão de Cornélio, que era um centurião romano. Então o Senhor abriu as portas também para os gentios. Se não fosse assim, nós estaríamos perdidos. Então, alguns daqueles que foram dispersos, né? Que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, irmãos. Falavam também aos gregos. No versículo 19, um pessoal só falava para judeu. Mas houve alguns que foram para essa cidade de Chipre, Cirene e também para Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, lá em Antioquia, nessa igreja aqui, que nós estamos tratando no capítulo 13. Então, alguns daqueles discípulos que haviam sido dispersos da igreja, irmãos, de Jerusalém, por causa da perseguição que aconteceu na vida de Estevão, né? Eles foram até Antioquia e ali anunciaram o evangelho. Muitos lá creram e se converteram ao Senhor. Portanto, irmãos, a gente não sabe quem foi que estabeleceu a igreja em Antioquia. Ninguém sabe. Porque no versículo 20 diz que alguns foram lá. Não fala o nome de quem foi.
A gente não sabe quem, né, estabeleceu a igreja lá em Antioquia. Uma coisa a gente sabe: eram homens e mulheres que serviam a Deus, né, e que foram dispersos por causa da perseguição. Uma folha já foi, irmãos. E eu estou com o relógio. Deixa eu passar uma informação para os irmãos. Em Atos 7, vocês conhecem a história, né? Estevão foi apedrejado. Quanto tempo os irmãos acham que Estevão foi apedrejado depois do Pentecostes? Sabe quanto tempo, irmãos? Desde o dia de Pentecostes, quando aqueles 120 foram cheios do Espírito Santo, até o dia do apedrejamento de Estevão, 8 anos se passaram, desde o dia de Pentecostes. Porque às vezes a gente está lendo a Bíblia assim, mas a gente parece, a impressão que a gente está é que tudo está acontecendo um dia após o outro, e não. Então do capítulo 2 até o 7, com o apedrejamento de Estevão, já se passaram 8 anos. Né? Então, amados, a notícia, como diz aqui no versículo 22 de Atos 11, a notícia a respeito deles, daqueles que foram para Antioquia, que eram de Jerusalém, que foram dispersos, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Opa, o pessoal de Jerusalém ficou sabendo que lá em Antioquia, os gentios, os gregos, estavam se convertendo ao Senhor. E eles enviaram Barnabé até Antioquia. Né? Então, olha como é importante, irmãos, a inter-relação entre as igrejas locais. E aí está, irmãos, um princípio do reino de Deus. A inter-relação entre as igrejas locais. Nenhuma igreja local, irmãos, nenhuma, pode viver isolada e solitária lá no seu canto. Mas os ministérios locais, eles não têm domínio e nem exercem autoridade sobre outros ministérios locais. Compreende isso? Eles têm que manter esse relacionamento unicamente através da comunhão em Cristo. Por exemplo, nós fazemos parte da Rames. E a Rames tem vários ministérios, várias igrejas. E nós temos comunhão com vários pastores que fazem parte da Rames. Nós já fomos na igreja deles, eles vieram na nossa igreja. Então, a gente se relaciona. E isso, irmãos, é um princípio de Deus. Só que nenhum deles interfere aqui. E nem nós interfere lá. Porque não é assim que Deus estabeleceu. E olha que interessante, irmãos. O fato de nós estarmos aqui e eles lá não significa que nós estamos separados. Porque a igreja é uma só. Então nós estamos servindo a Deus nessa localidade. Eles estão em outras. Então a igreja não está dividida. Ela está trabalhando em várias bases locais. Você compreende isso? Glória a Deus. Então os irmãos da igreja de Jerusalém, irmãos, eles se envolveram, olha, presta atenção, eles se envolveram com o movimento que o Espírito Santo estava fazendo em Antioquia. E Barnabé, ele era da igreja de Jerusalém, como nós lemos aqui. E ele foi enviado até lá em Antioquia. E quando ele chegou lá, diz a Bíblia que ele muito se alegrou em ver o que o Espírito Santo, irmãos, estava fazendo naquela localidade. Mas ele percebeu uma coisa, irmãos.
que ele não podia fazer, que ele não podia fazer aquela obra sozinho. Porque de repente ele podia pensar como muitos pensam hoje. De repente, muitos pensam assim: se chegasse lá em Antioquia, opa, aqui tem uma oportunidade para mim. Vou abrir um ministério aqui. Talvez a igreja dos barnabeanos, sei lá. Barnabé podia pensar assim, né? Mas não, irmãos. Aquele que serve a Deus seriamente, irmãos, não pensa desse jeito. Né? Ele percebeu que não podia fazer essa obra sozinho. Então o que ele fez? Onde está Jesus? Vamos ler do 22 em diante, o Atos 11, 22. A notícia a respeito deles, né, nós já lemos, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então olha o que aconteceu aqui. E partiu Barnabé para Tarso. Ele saiu de Jerusalém, foi enviado pela igreja em Jerusalém, até Antioquia. Lá ele viu a graça de Deus, o que o Senhor estava fazendo naquele lugar. Ele percebeu que não podia fazer aquilo sozinho. Então, ele partiu para Tarso à procura de quem? De Saulo. E tendo encontrado, levou para onde? Para Antioquia. Ele falou: Paulo, Deus está fazendo grandes coisas, vamos para lá. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, amados, eles passaram a morar lá. Barnabé estava em Jerusalém, Paulo estava em Tarso, na cidade onde ele nasceu, na Cilícia, e eles passaram a morar em Antioquia. E por um ano eles ficaram lá, né? E reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E diz a Bíblia, irmãos, que lá em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Então, amados, até aqui tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Onde está localizada a igreja de Deus? Onde está localizada, irmãos, a igreja de Deus? Aqui na Vila Barros? Ou será que ela está localizada lá no Rio de Janeiro? Irmãos, a igreja não está localizada em um lugar geográfico. A igreja está localizada no corpo de Cristo. Você compreende isso? Ela está localizada no corpo de Cristo. Por isso nós não podemos, irmãos, reduzir esta maravilhosa realidade espiritual da igreja a um local geográfico. Ou de repente a um culto específico. Tem pessoas, irmãos, que pensam que a igreja é aquele culto específico que se faz em determinadas épocas, né? que se faz durante a semana, ou se não alguma reunião específica, alguma atividade específica da igreja. Tem uns até que pensam que a igreja, irmãos, ela é ministério de algumas pessoas, ou outros se apegam muito nas placas denominacionais.
Mas a igreja, irmãos, como nós já vimos, não é nada disso. A igreja é o corpo de Cristo. Então, onde está a igreja? No corpo de Cristo. Ou seja, onde o corpo de Cristo está, aí está a igreja. Então, irmãos, onde quer que a igreja esteja, seja em Antioquia, seja em Jerusalém, seja em Guarulhos, seja em qualquer outro lugar, ela está reunida no corpo de Cristo. Porque aí é o lugar, da igreja de Deus. Ela está reunida no corpo de Cristo e, como eu disse anteriormente, jamais dividida, para glorificar o seu cabeça, que é Cristo. Amém, amados? Então, peça mesmo para o Senhor trazer essa revelação no teu espírito. Porque isso aí, irmãos, vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Nós nos reunimos, irmãos, no corpo de Cristo, não fora dele. Ou seja, espiritualmente falando, nós estamos reunidos constantemente. A gente costuma dizer, eu vou para a igreja hoje. Mas na verdade nós somos a igreja. Claro, existe a igreja local, como o Senhor está nos ensinando hoje. Então, cada igreja local, irmãos, ela responde diretamente ao seu cabeça. Porque nós não temos um líder mundial, irmãos. Olha, você sabia disso? A gente não tem. Tem religiões e seitas que eles têm um líder mundial, que é ele que governa e dita todas as regras para aquela religião, para aquela seita. Mas na igreja de Cristo, irmãos, não é assim. Quem é dono e o nosso líder aqui da Águia de Cristo é Jesus, o nosso cabeça. E é a ele que nós prestamos conta. Aquela Assembleia de Deus que tem ali perto da casa da Ana, o dono daquela igreja, irmãos, é Jesus. Não é nenhum homem. O dono do verbo, o dono da comunidade da fé, dessas igrejas que nós fazemos parte, o dono da igreja batista é tudo Jesus, irmãos. E cada igreja local tem que prestar conta e ser governada por Cristo. Então nós não temos, irmãos, um líder mundial. Nós temos um Senhor que está sentado no trono e que governa a igreja e governa a nossa vida. Amém, amados? Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então, a igreja de Antioquia era formada por uma numerosa multidão, como diz aqui no versículo 26 de Atos 11. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Barnabé encontrou Saulo e levou ele para Antioquia. E por todo um ano, irmãos, eles ficaram um ano ali, e eles se reuniram naquela cidade e ensinaram uma numerosa multidão. Não fala quantos, mas era uma numerosa multidão. Então a igreja de Antioquia, irmãos, era formada de uma numerosa multidão. E olha outro princípio aqui, irmãos. Deus está falando de princípios, né? Irmãos, na igreja de Cristo não há, em hipótese nenhuma, uma classe de clérigos, de pessoas especiais, e outra de leigos. Na igreja de Cristo, irmãos, não existe o clero. Como também não há na igreja uma hierarquia de ministérios. O ministério A é maior que o ministério B. Não
Não existe essa hierarquia na igreja de Cristo. Porque todos nós somos a igreja. O apóstolo é a igreja junto com os irmãos. O profeta é a igreja junto com todos os irmãos. O pastor é a igreja com todos os irmãos. E todos fazem parte do corpo de Cristo. Então não existe esse negócio, irmãos, de hierarquia, né? De uma classe especial de pessoas, de crentes. Esses podem fazer porque são especiais, esses não. Não existe isso, irmãos, na igreja de Cristo. Mas Cristo, irmãos, Ele concede dons aos homens. Ele concede dons aos homens. Isso não significa que esses irmãos que recebem de Deus dons, eles têm uma graça maior que a dos outros. Não tem, irmãos. Não tem. Por exemplo, aquele Ananias, que foi lá onde Saulo estava em Damasco, a Bíblia diz que ele era um discípulo. E nunca mais se ouve falar desse homem, só ali. E ele foi lá, usado pelo Espírito, e Paulo se converteu e se tornou um grande apóstolo. Nós lemos aqui em Atos 13, o apóstolo Paulo, ele era pelo menos profeta e mestre, além de apóstolo. Agora, me digam uma coisa, o apóstolo Paulo, ele era mais especial que Ananias? Ele tinha uma graça mais especial do que a graça que estava em Ananias? Não, irmãos. Não tinha. Não tinha. Porque a graça, irmãos, segundo Efésios, a graça foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós. Então, a cada um de nós, irmãos, que fazemos parte do corpo de Cristo, nos foi concedida a graça de Deus. Então, Cristo concedeu para a igreja homens, esses ministros, como dádivas, irmãos, que receberam dele dons ministeriais. Deus concedeu. E Deus, irmãos, concedeu esses ministros para a igreja. Lá está escrito em Efésios 4, para aperfeiçoar os santos. E sabe quem são os santos? Somos nós, que fomos separados para servir a Deus e viver para Ele. Então, nós somos aperfeiçoados pelo ministério do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Esses dons que Deus concedeu a esses homens, consequentemente, Deus deu esses homens para a igreja. Para que o corpo de Cristo, irmão, seja edificado. Não apenas na igreja local, mas também extralocalmente. A igreja seja edificada. Então, olha, havia na igreja de Antioquia, como nós vimos no capítulo 11, uma multidão de irmãos que congregavam ali. E alguns deles eram profetas e mestres. Imagine aqui a nossa igreja, uma multidão de irmãos, né? E alguns são pastores, outros são profetas, outros são mestres. Então era esse o cenário ali, irmãos, na igreja de Antioquia. Era uma igreja que tinha uma multidão de irmãos que congregavam ali, né? E alguns deles eram profetas e mestres. Agora, coloca lá, Renato, 13:1. Quem eram esses profetas e mestres? Primeiro, Barnabé.
Segundo, Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Cirene. Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca. E Saulo. Nenhum dos apóstolos de Jerusalém. Não tinha João, não tinha Tiago, não tinha Pedro. Todos esses nomes aqui. Agora, quem eram esses homens? Então, eu dei uma pesquisada. Barnabé, ele era judeu. Lá em Atos 4:36, vocês conhecem aquela história, né? De Ananias e Safira. Eles foram entregar a oferta lá aos pés do apóstolo e por mentirem ao Espírito Santo, caíram mortos ali diante do apóstolo. Um pouquinho antes, no capítulo 4, no final do 4, está escrito sobre Barnabé. Então Barnabé, na realidade, o nome dele era José. Então olha o que está escrito lá em Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, natural de Chipre. Né? Então, eu não coloquei aqui. Está aqui no versículo. Então Barnabé, irmãos, era judeu. E ele chamava José, os apóstolos deram o nome dele de Barnabé, e ele era levita. Só que ele não era da Palestina. Ele era de Chipre. Ou seja, irmãos, ele era um judeu helenista. Ele era judeu, mas fazia parte de uma região onde o grego dominava. Então, guarde no seu coração, ele era judeu e levita, da tribo de Levi. Agora tem o Simeão, por sobrenome Níger. A palavra Níger, irmão, significa que ele era negro. Negro. Provavelmente ele era africano. Africano. Esse Lúcio de Cirene era do lugar de onde ele era. E Cirene ficava na Líbia. Ou seja, Lúcio era um líbio. Né? Manaém, colasso de Herodes. Provavelmente, irmãos, um aristocrata. Ele era nobre. Sabe por quê? Essa palavra colasso, não sei se você já procurou no dicionário. Mas colasso é irmão de criação. Pode procurar lá no dicionário. Colasso, irmão de criação. Então Manaém era irmão de criação de Herodes. Aquele mesmo que matou João Batista. De criação de Herodes. Então provavelmente ele era um aristocrata. Provavelmente ele era um aristocrata, um nobre, e foi criado no palácio. E tem o Saulo, né? Que dispensa apresentações. O Saulo, ele era judeu, fariseu, nascido em Tarso da Cilícia, e também era um cidadão romano. Porque o pai dele era romano. Então, olha só, irmãos, na igreja de Jerusalém, não havia essa diversidade entre os irmãos. Irmãos, esse Níger, esse Lúcio de Cirene, esse Manaém, eles nunca iam participar, irmãos, ali da igreja de Jerusalém. Mas olha o que o Espírito Santo fez, irmãos. Então, por que na igreja de Jerusalém não havia
não havia essa diversidade. Olha só, irmãos. Na igreja de Antioquia havia judeus, havia africanos, havia líbios e de repente até irmãos de outras nações. Mas na igreja de Jerusalém, irmãos, não havia isso, porque lá ainda havia práticas religiosas e costumes do judaísmo. Você compreende isso? E havia igreja em Jerusalém. Todos ali eram judeus. E antes de serem cristãos, eles eram do judaísmo. E quando eles se converteram, irmãos, eles não deixaram assim, imediatamente, aquelas tradições judaicas. É verdade que eles abriram mão de muitas coisas, mas ainda havia algum resquício de algumas coisas. E se você ler o livro dos Atos, você vai ver que eles ainda praticavam algumas tradições. Por exemplo, os judeus, eles adoravam no templo. Eles ainda iam, os judeus cristãos, eles ainda iam no templo. Então o que o Espírito Santo fez, irmãos? O Espírito Santo, ele, na verdade, ele trabalhou na vida daquelas pessoas, na vida daquela igreja, e ele promoveu uma perseguição à igreja em Jerusalém, tanto é que a igreja se dispersou, e quando a igreja se dispersou, irmãos, esses resquícios, esse ranço que havia do tradicionalismo judaico, do judaísmo, foi deixado. E a gente vê isso na igreja de Antioquia. Muitas coisas que a igreja de Jerusalém praticava ainda, práticas do judaísmo, algumas tradições. Por exemplo, se você ler Atos 15, você vai ver que haviam judeus que queriam que, além deles serem cristãos e ter Jesus como Senhor, muitos judeus queriam guardar a lei e circuncidar as pessoas. Coisas que faziam parte, irmãos, do judaísmo. Então havia todo esse contexto, todo esse cenário. Então o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é maravilhoso, irmãos. Essa situação que havia em Jerusalém não impediu o ministério do Espírito Santo. Ele continuou atuando. Irmãos, nada impede o mover do Espírito Santo. Muito pelo contrário. Jesus continuou realizando prodígios, sinais, maravilhas e milagres ali em Jerusalém. Mas ele permitiu uma perseguição. E eu creio, irmãos, que uma das finalidades, para essa perseguição foi desvincular a igreja dessas práticas judaicas. E quando a gente vê aqui esses homens, que foram, se a gente considerar as poucas informações que nós temos a respeito desses profetas e mestres que estavam lá em Antioquia, porque a gente não sabe muitas coisas sobre eles. Mas essas poucas informações que a gente tem, já dá para perceber, irmãos, que o Senhor, ele estava ensinando para a igreja que não podia haver na igreja, irmãos, distinção de raça,
de cor, de instrução, de condição social, de condição financeira. Não. Os irmãos viram a luta de Pedro quando ele foi lá na casa de Cornélio? Lê lá em Atos 10, irmãos. Pedro chegou e falou: você sabe que eu não podia estar aqui, né? Por que ele não podia estar ali? Porque ainda havia algumas coisas do judaísmo. Do judaísmo. E o Espírito Santo batizou todos aqueles gentios. Se fosse Pedro, irmãos, ele não ia batizar, não. Acho que o Espírito Santo falou para ele: fica no canto, é que eu vou te mostrar uma coisa. Aí batizou todo mundo com o Espírito Santo. Todo mundo começou a falar em línguas. Então os irmãos percebem, havia ainda na igreja de Jerusalém, toda essa questão ainda, né? Porque eles estavam numa transição, irmãos. Imagine a vida toda, geração após geração, judaísmo. E de repente não dá para virar a chave de uma vez. Isso aconteceu com a gente. Antes de eu me converter, eu era católico. Não praticava, mas era. Ia na igreja de vez em quando. A gente em centro espírita. Então a gente tinha nossas crenças, nossos hábitos religiosos. Né? E quando a gente se converteu, a gente foi perdendo isso aos poucos. Tem crente ainda que diz: Nossa Senhora. Não largou ainda. Da onde vem isso? Lá de trás. Então aconteceu com eles também. E o Espírito Santo trabalhou na vida da igreja para que tudo isso fosse saindo. E lá em Antioquia já não havia isso. Né? Imagine um negro na igreja lá junto com os apóstolos em Jerusalém. Sem chance. Sem chance. Né? Então, amados, no corpo de Cristo, guarda isso no teu coração. No corpo de Cristo, não importa o que as pessoas são ou o que elas têm. O que importa é a quem elas pertencem. É isso que importa na igreja. A quem as pessoas pertencem? A Cristo. Não importa a cor, condição social, a instrução, não importa, irmãos. O que importa é a quem elas pertencem. Né? Então, todas as vezes, irmãos, que a igreja se prender a coisas, né, que trazem obstáculo para o testemunho do Senhor, como estava acontecendo lá em Jerusalém, pode ter certeza que o Espírito Santo vai interferir. Como eu já disse, lá na igreja de Jerusalém, ele suscitou uma perseguição. Os irmãos se dispersaram, alguns chegaram até Antioquia e nasceu uma poderosa igreja ali. No próprio capítulo 11 aqui, irmãos, no versículo 19, a gente vê esse resquício do judaísmo. Olha o que está escrito no 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Não, imagina que eu vou pregar para gentio. Não, sem chance. Então estava preso ainda lá no judaísmo. E o Senhor quebrou essas amarras. Amém? Conseguimos fazer o versículo 1. Vamos ver se a gente consegue fazer o 2. Não sei, acho que não vai dar. Mas tudo bem. Vamos começar então. Eu marco aqui. Versículo 2. Atos 13, 2.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quem os profetas e mestres da igreja de Antioquia, irmãos, serviam? E claro, todos os demais irmãos que ali congregavam, quem eles serviam? O Senhor. Eles serviam ao Senhor glorificado e exaltado à destra de Deus. Então nós temos uma questão aqui, irmãos. Onde são formados os obreiros da casa do Senhor? Onde são formados os obreiros da igreja? Os obreiros, irmãos, eles são formados na igreja local. Você que faz parte da Águia de Cristo, você vai ser formado um obreiro aprovado aqui. É aqui que Deus vai te formar. Não é em seminários, não é em faculdades teológicas, mas é na igreja local onde o Senhor te plantou. Então não me interprete mal. Nós não somos contra cursos. Seminários, faculdades teológicas. Eu fiz vários cursos, fiz faculdade de teologia, né? Mas na maioria, irmãos, dos cursos, esses cursos, né? Eles apenas equipam os irmãos intelectualmente. Que nem o curso nosso aqui, Obreiro Aprovado, é para formar você aqui, nesse ministério. Então, a maioria desses cursos, faculdades teológicas, eles equipam os irmãos intelectualmente. Mas a obra de Deus, irmãos, ela é feita fundamentalmente com equipamentos espirituais. Espirituais. Claro que incluem também equipamentos intelectuais. Mas o fundamento principal, irmãos, são os equipamentos espirituais que Deus nos dá. E sabe qual o maior de todos que nós temos? O próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós, a igreja. Quer maior poder do que o Espírito Santo, irmãos? Do que o Espírito Santo de Jesus em nós? Aleluias. Não existe na igreja de Deus, irmãos, obreiros autodidatas, autoformados, autodenominados, autoenviados. Não existe isso na igreja, irmãos. Nenhum obreiro do Senhor é formado sozinho. Nenhum obreiro do Senhor pode se autodenominar. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou apóstolo. Não. Nenhum obreiro pode se autoenviar. Isso, na verdade, irmãos, é uma aberração. Não tem nada a ver com os princípios estabelecidos por Deus na igreja. Especialmente o princípio da interdependência do corpo de Cristo. Porque, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo, você também. E eu dependo de você. E você depende de mim. No corpo de Cristo, irmãos, existe uma interdependência entre nós, que somos membros do corpo. Então eu não posso me autoformar, me autoenviar, me autodenominar. Não existe isso, irmãos, na igreja do Senhor. Uma pessoa que faz isso, que pensa assim, que age dessa forma,
jamais poderia cantar com a gente aquele cântico: eu preciso de você, você precisa de mim. Um autodidata, uma pessoa que auto se formou sozinha, ela não pode cantar esse cântico. Porque a igreja local, irmãos, é o centro de treinamento dos seus obreiros. Há muitos irmãos que fizeram vários cursos, irmãos, inclusive o nosso. E até agora não se despertaram. Pô, mas o curso não é bom? É. Faz parte. Mas o fundamental são os equipamentos espirituais que o Senhor nos dá. Vamos estudar a Bíblia, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos sim fazer curso, mas para colocar em prática. E não apenas para receber informação para o nosso intelecto, irmãos. É para colocar a coisa mesmo em prática. Esse treinamento, de obreiros, que é feito na igreja local, ele não se limita apenas a cursos e seminários locais ou extralocais, mas se dá na vida diária da igreja. É na igreja, irmãos, que nós somos discipulados pelo Senhor. Você quer ser discipulado? Você que faz parte da Águia de Cristo? É aqui na igreja. É na vida diária da igreja que nós somos discipulados. E seremos discipulados, irmãos, até a volta do Senhor. Porque, na verdade, a gente nunca vai estar bom. Porque o dia que você achar que você está bala, você pode voltar lá para trás. Então é na igreja local, irmãos, no nosso caso, é aqui que nós somos discipulados pelo Senhor. Então, o centro de treinamento para nós executarmos a obra do Senhor é aqui na igreja local. Nós temos uma obra para executar. E o Senhor vai nos treinar para executar essa obra. Aonde? Aqui. Na igreja local. Por isso, meus amados irmãos, jamais deixem de congregar. Porque nós somos discipulados diariamente, vivendo a vida da igreja local. Então, eu quero, assim, admoestar os irmãos, Como o Senhor falou há pouco tempo, admoestai-vos uns aos outros. Então eu quero aproveitar hoje para admoestar os irmãos. Aproveitem ao máximo a vida da igreja local. Vivam intensamente a vida da igreja local. Para que vocês sejam discipulados e se tornem obreiros aprovados. Para a glória de Deus. Irmãos, é na igreja local que nós aprendemos e vivemos na prática o Evangelho. É aqui que nós aprendemos, irmãos, a vivermos na prática o Evangelho de Cristo. É aqui que nós amamos uns aos outros. Por exemplo, você vai fazer um seminário numa faculdade teológica em algum lugar, e lá vão te ensinar a amar o seu irmão. Você aprendeu. E onde você vai exercer? Aqui, irmãos.
É aqui, irmãos, na igreja local, que nós aprendemos e vivemos na prática o Evangelho. É aqui que nós amamos uns aos outros. É aqui que nós honramos uns aos outros. É aqui que nós vivemos em submissão uns aos outros. É aqui que nós servimos uns aos outros. Irmãos, eu não vim para ser servido, e nem você. O Senhor nos salvou para servir. Então nós servimos aqui uns aos outros. É aqui que nós exortamos e admoestamos uns aos outros, irmãos. Você percebe que você vivendo a vida da igreja, situações vão acontecer. Entre os irmãos, entre você, de repente, entre outro irmão. De repente o irmão vai fazer algo que é errado, segundo a palavra de Deus. E você, como irmão, vai admoestar ele com amor. Olha, irmão, não faça isso. Isso não agrada a Deus. Vamos orar. Então, os irmãos percebem que é na vida da igreja local que tudo acontece? É aqui que nós somos discipulados, é aqui que Deus trata com a gente. É aqui, irmãos, que nós negamos a nós mesmos. É aqui que nós tomamos a nossa cruz, é aqui que nós nos colocamos debaixo do jugo de Jesus. É aqui que nós perdoamos uns aos outros. É aqui que nós suportamos uns aos outros. Irmãos, quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, não é naquele sentido pejorativo. Puxa vida, esse irmão não é fácil, né? Mas tem que suportar, né? Não é nada disso, irmãos. Suportai-vos uns aos outros significa dar suporte para o irmão. Se preciso for, carrega ele nas costas. É dar suporte por irmão. Porque uma pessoa que fala, tem que suportar, né? Na verdade, não ama. Porque lá em Coríntios, capítulo 13, capítulo do amor, fala que o amor é sofredor. Irmãos, quem ama, sofre. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E Jesus nos amou tanto, irmãos, e nos ama tanto, e Ele não sofreu? Por causa do amor que Ele tem por nós? E olha que nós somos pecadores. E Ele nos amou mesmo assim. Então, o amor é sofredor. E é aqui, irmãos, que nós nos gastamos em prol uns dos outros. E é aqui que nós lavamos os pés uns dos outros. Esse negócio de lavar pés, irmãos, aqui na nossa cultura, assim não tem muito impacto, né? Lavar os pés. Vocês conhecem lá a passagem, né? Que Jesus lavou os pés dos discípulos. Vocês se lembram da reação de Pedro? O Senhor jamais vai me lavar os pés. Porque lavar os pés ali na cultura judaica, irmãos, no judaísmo, era a coisa mais baixa, né, para alguém fazer. Era a coisa mais degradante que uma pessoa poderia fazer é lavar os pés das pessoas. E de repente Jesus se colocou naquela posição. Por isso que Pedro reagiu daquele jeito.
E Jesus disse para ele: olha, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já extrapola, né? Pedro é uma benção. Então, Senhor, lava o corpo inteiro. Não precisa lavar o corpo inteiro. Só o pé. O corpo já está sendo já foi lavado pela palavra. Então, amados, é aqui que nós somos discipulados. É aqui que você tem que se submeter aos irmãos. E a semana que vem eu vou continuar. Tá bom? Então guarde no coração de vocês tudo que o Senhor falou. Se puder rever de novo, parece que deu uma parada aí, não sei. Mas vou ver se eu coloco essa parte no site, você já dá uma meditada. E domingo que vem, pela graça de Deus, eu vou dar continuidade. Tá bom, irmãos? Então fique com esses princípios que o Senhor nos ensinou hoje. Vamos ficar em pé?